Então, vamos começar olhando esse mapa mental aqui que a Júlia fez. Ela colocou aqui uma questão central. O que ela colocou? O problema do déficit habitacional no Brasil, o tema da redação. Você não necessariamente precisa colocar o tema, tá? Você pode colocar, por exemplo, a tua ideia central aqui. Aí você já colocou uma setinha, problemas econômicos, e depois já uma outra interligando a falta de saneamento básico. Pelo que eu entendi aqui, isso já está... Aqui são 2 argumentos que você vai querer discutir na redação. Aí já tem um pouco de brainstorming aqui, né? Você colocou falta de moradia, moradores de rua, e aí associou os moradores de rua também à falta de emprego, e embaixo você colocou ideias, né? E aí tem mais um rascunho. Esse mapa mental é certo ou errado? Não existe resposta para isso. O mapa mental é o que funciona para vocês. Eu, por exemplo, posso ver esse mapa mental e não entender nada. Mas o que vai, assim, o melhor mapa mental é aquele que você, enquanto você faz, você consegue entender e ler e ver onde você quer chegar. Então, Júlia, se você puder, até antes de eu ler a tua redação, eu queria que você explicasse para o pessoal, mais ou menos de maneira geral, o que você quis dizer aqui com o teu mapa mental. Você pode falar? Sim. Eu peguei o tema para ter uma ideia. Aí eu peguei a falta de moradia para montar a introdução certinho. Uhum. E assim fica melhor para mim. Ok. E aqui, problemas econômicos e falta de saneamento básico. Foi para ter uma ideia para, como que eu falo, complementar mais a redação. Uhum. E moradores de rua, o que você colocou mais embaixo lá? Moradores de rua foi para meio que achar uma solução para eles. Uhum. Perfeito. E aí a falta de emprego você já colocou como se fosse uma dos motivos, né? Sim. Aqui você não colocou, pelo que eu vi aqui, uma intervenção, né? Nenhuma ideia de intervenção ainda. Você quis colocar mais a introdução. Né? Perfeito. Vamos lá, vamos analisar a tua redação agora. Estou lendo junto com vocês aqui, tá? Você começou assim. O déficit habitacional é quando um país não tem moradias suficientes para os cidadãos. Ótimo, já gostei da frase. Só que seria melhor você trocar esse por um outro termo mais rebuscado, tipo acontece, né? Ficaria melhor. O déficit habitacional acontece quando um país não tem moradias suficientes para os cidadãos. Isso é muito importante porque você de cara já mostrou que você sabe o que é déficit habitacional. Já mostrou para o corretor isso, tá? Aí você veio com a pergunta por que isso acontece, perfeito, né? Por que em pergunta sempre separado e em resposta junto, né? Esse é um erro comum que as pessoas têm, com você já está tranquilo isso. Aí você já respondeu já de cara na introdução. Muitas vezes acontece por causa de problemas econômicos, falta de saneamento básico ou desastres naturais. Citou três casos aqui. O Brasil é um exemplo desse déficit, aqui ficaria melhor uma virgulinha, tá? Depois do déficit. Pois no dia 1º de maio do ano 2018 ocorreu um desabamento de um edifício no centro da cidade de São Paulo que acabou deixando várias pessoas sem moradia. Então essa foi a sua introdução. Na sua introdução, eu já percebi que você já começou com a argumentação também, você já fez a pergunta, você já respondeu. Não precisaria, tá? Você já poderia responder no desenvolvimento, mas não tem problema, tá? O vocabulário tá legal, não teve nenhum erro de ortografia, tá? Só uma virgulinha, coisinha boba lá. Vamos ver o teu desenvolvimento. No ano 2010, o déficit teve uma elevação, causando a falta de moradia para muitas pessoas e teve um declínio aqui, deixa eu ler primeiro todo. Causando a falta de moradia para muitas pessoas e teve um declínio no ano 2012. Não melhorou muito a situação, porém ajudou algumas pessoas a conseguirem ter o conforto de um lar. Aqui eu achei que ficou muito longo esse período, você podia ter colocado um ponto aqui, um ponto e vírgula, né? Vamos ver depois aqui. Então, aqui você citou praticamente uma estatística, né? O déficit teve uma elevação, você tá interpretando aquele gráfico lá, causando a falta de moradia para muitas pessoas. E teve um declínio em 2012, não melhorou muito a situação, porém ajudou algumas pessoas a conseguirem ter o conforto de um lar. Aqui se interpretou esse gráfico, eu não sei se ficaria legal esse... Eu particularmente, eu entendi, você mostrou que você entendeu, tá, o que aconteceu, o gráfico, mas eu não vi argumentação aqui. Vamos ver depois. Alguns lugares do Brasil, como Maranhão, depois do Brasil tem uma virgulinha aí melhor, Pará e Amazonas, são lugares que destacam-se na carência de moradias, ok? Por que eles se destacam?
porque eles podem não ter fonte de renda suficiente para construir muitas casas para os cidadãos. Aí eu estou entendendo que é o Estado. Tá bom. Para apaziguar essa situação, o Estado poderia investir na construção de mais abrigos para as pessoas terem um lugar para ficar até conseguirem se estabilizar, assim conseguindo arrumar um local para morar. Ou o Estado poderia fazer uma lei para todas as agências de seguro terem o seguro contra desastres naturais, acidentes, entre outros. Com isso, as pessoas, mesmo depois de sofrerem algum acidente ou desastre natural, elas ainda teriam um lugar para morar. Tá. Antes de eu começar a interpretação, Júlia, de maneira bem franca, tá? Que nota você daria para a tua redação de 0 a 1000? Eu daria 600 e pouco, porque foi bem básica, porque eu estava sem ideia, fiquei sem saber o que fazer. Eu daria 600 e pouco para minha redação. Tá. O que você acha que mais faltou aqui? Depois da introdução, eu poderia ter falado mais, assim, melhorado mais esse daí, o contexto, para melhorar, para, como eu posso dizer, ficar menos confuso, porque eu achei que ia confundir a pessoa. Uhum. Assim, eu acho importante, tá? E aí vocês têm que traçar uma linha assim bem honesta em relação a isso. É importante vocês terem autocrítica, mas não autocrítica em excesso, tá? Então, assim, a gente tem que saber onde a gente é falho. É importante a gente saber isso mesmo, tá? Todo mundo tem, eu tenho as minhas falhas quando eu escrevo, vocês têm. Certamente vocês sabem onde vocês podem melhorar, tá? Onde vocês estão mais falhos. Deixa eu ver se entrou mais alguém. O Iago, boa tarde. Mas a tua redação provavelmente ela vai. Bom, vamos lá, deixa eu fazer as minhas considerações agora. A tua introdução, tá, eu gostei muito da primeira frase, mas, por exemplo, você já entrou na argumentação, na introdução. Essa argumentação tua, eu acharia mais interessante você colocar já no parágrafo abaixo, tá? Porque aqui, por exemplo, ó, você já começou a explicar, tá? Assim, a tua redação, Júlia, tecnicamente, ela está seguindo as regrinhas, tá? A tua intervenção, você deu 2 ideias e tentou explicar, colocar os agentes. Você criou já um modelo da... Isso é importante, porque assim, você já percebeu qual é a estrutura básica que você tem que fazer. Isso é ótimo, porque agora fica mais fácil aprimorar. Então, vamos lá. Você já colocou a questão de colocar a tese e explicar, perfeito, tá? De maneira geral, já vi que você colocou e explicou. Só que, assim, para mim, o grande problema da tua redação faltou mais argumentação, tá? Aqui no desenvolvimento. Você poderia ter argumentado mais. Então, vamos lá. Qual foi a tua argumentação? Vamos olhar desde o início. Você explicou, aí você já fala que você já dá as causas corretas, né? Problemas econômicos, falta de saneamento básico, desastres naturais, ok. Aí você cita o Brasil como exemplo, né? E aí contextualiza em questão do edifício, tudo bem. Aí você já continua também explicando o gráfico, né? O gráfico era o texto de apoio. Também tudo bem, porque o gráfico ele estava solto, né? Ele não tinha nenhuma explicação, você mostrou que você sabia. Mas assim, por exemplo, você perdeu 3 linhas para explicar o gráfico, né? E talvez tenha faltado aqui eu colocaria mais alguma argumentação tentando mostrar o que significa isso, né? Aí depois, que mais? Aí você cita o Maranhão, você trabalhou muito tentando explicar o texto de apoio, Júlia, e faltou eu ouvir mais de você aqui, mais assim, a tua argumentação em relação ao problema real, né? Aí você cita que eu achei um pouco vago aqui, então por que na questão do Maranhão, Pará e Amazonas, né? Você colocou que o motivo é porque eles não podem ter fonte de renda suficiente para construir mais casas para os cidadãos, tá? Então é o poder público, o governo do estado, né? Eu acho que você podia ter ido um pouquinho mais fundo nessa argumentação. De maneira geral, como eu falei, não, aqui, deixa eu até já ir colocando. Então, no C1, você tiraria no mínimo, tá? No mínimo 150, porque tem poucos erros de ortografia. Deixa eu ver quantas linhas deu. 5, 8... deu 17 linhas, deu pouco. Né? Isso, você fez quase praticamente metade, né? Você perde ponto em tudo, tá? Então, estou sendo até generoso. Se você tivesse escrito mais, eu teria dado uma nota maior. Você pode fazer uma redação perfeita, sem nenhum erro ortográfico. Se ela tiver com 17 linhas, 18, você vai ter uma nota intermediária, tá? Porque entende-se que você deve escrever, no mínimo, 23 linhas, 22. Tá? Isso é uma coisa importante. Como eu falei, eu sempre falo para vocês, pequem pelo excesso, não pela falta, né? Na redação.
Então, no C1, né, eu daria uns 150. No C2, que é a questão de fuga ao tema, você não fugiu, tá? Talvez você tenha perdido um pouco a questão tentando explicar o gráfico, mas você não falou sobre outros assuntos. Então, daria até mais uns 150. O teu problema começa agora no C3 e no C4, né? Aqui eu achei que faltou argumentação, faltou citações externas. Você usou os textos de apoio, isso é bom, tá? Mas mesmo assim eu daria acho, 110 em cada um, tá? Em cada texto, porque você poderia ter argumentado mais, mas a estrutura dele está boa. E na intervenção, deixa eu ler com calma aqui. Você colocou que o Estado poderia investir na construção de mais abrigos. Tá bom. Você colocou o agente, o quem. Você não colocou como, tá? Como que o Estado... Lembra aquilo que eu falei? Da onde vem esse dinheiro? Né? Como ele vai fazer isso? Aqui deixa eu ver se você colocou depois. Não, você não colocou, né? Então faltou o como aí. Assim conseguindo arrumar um local para morar. Tá? Aí você deu uma outra ideia, que aquilo que eu falei, 2 ideias está perfeito, né? Você deu mais uma. O Estado poderia fazer uma lei, criar uma lei, né? Para todas as agências de seguro terem seguro contra desastres naturais. Aqui, Júlio, eu achei que faltou. Eu entendi o que você quis dizer, tá? Mas não tá, você não explicou bem. Aqui, o que eu estou entendendo é o seguinte: todas as pessoas do Brasil teriam que ter um seguro contra desastres naturais, é mais ou menos isso, né? O Estado obrigar. Será que isso é viável? Eu não sei se é. Por exemplo, é uma coisa que em algum lugar do mundo tem, o Estado obrigar. Eu particularmente desconheço. Não é uma ideia em tese ruim, mas será que as seguradoras conseguiriam fazer isso? Elas não teriam que aumentar muito o valor dos seguros também para isso? Quem pagaria esse seguro? O Estado, né? Então, eu achei que está um pouco vago essa segunda intervenção sua, mas você colocou, tá? Melhor do que não colocar, você colocou a tua ideia. Eu daria aqui também, tá? Sendo legal, um 110. Então, é uma redação que você teria 1, 2, 3, 4, 5, 500, 630. Foi mais ou menos na faixa que você falou, tá? Essa com uma redação de Enem está 630, mas assim, o que eu gostei, você já fez o mapa mental, faltou mais argumentação, mas o legal é que você já fez o modelinho de tese e argumentação, isso tá bom. E a intervenção sua, você já sabe exatamente como tem que fazer, falta melhorar a argumentação, tá? De maneira geral, deixa eu até já colocar aqui, depois eu vou colocar na plataforma para você. Foi intervenção. Para apaziguar essa situação em que se ocorre no Brasil, tá? Tira esse C que ocorre, deixa só que ocorre, tira o E e tira o C. O Estado, ok, o agente, o governo federal poderia criar uma lei regional. E nessa lei, todos os pedágios de uma certa região iriam ver a carteira de vacinação de pessoas que está passando por ele. Se essa pessoa não estiver com as vacinações em dia, ela não passa e volta para onde ele estava. No final, isso iria diminuir os riscos de uma epidemia e as pessoas iriam se vacinar. Essa ideia é inviável, Júlia, não tem como. A ideia você usou a criatividade, tá? É uma ideia nova, mas assim, eu não vejo como... Porque tem muito pedágio que tem pedágio até que é automático, né? E não sei, eu não vejo viabilidade. Você vai bloquear a pessoa, isso vai criar uma fila maior ainda lá, aí você já não vai poder ter o sem parar também, você teria que acabar com isso, né? E criaria até a pessoa tirar, a pessoa não teria como... não sei se a pessoa que recebe o dinheiro lá, se ela é adequada para verificar essa questão de vacinação. Eu particularmente acho essa proposta inviável, tá? Eu como corretor não... Mas eu gostei da tua criatividade, mas eu como corretor não aceitaria ela. Vamos ver a segunda. O Estado poderia construir postos de vacinação em lugares remotos, onde as pessoas não têm acesso à vacinação. Esse tenha com acento, tá? Acento circunflexo, no plural. E esse a vacinação também é craseado. E esses postos poderiam explicar para as pessoas o quão importante é a vacinação, essa situação iria se apaziguar. Essa ideia já é mais interessante, tá? Essa segunda, se bem que eu acho que já deva ter na Amazônia, eles têm até uma estrutura legal disso, né? O Brasil, em relação até essa questão de postos, gente, ele sempre foi muito organizado, tá? Ele sempre foi exemplo para o mundo. Os índices de vacinação nossos sempre foram altos. Aí, quando de uns 6, 7 anos para cá, que começou essa queda mundial, né? Por uma série de fatores lá que a gente viu, tá na redação. Mas não é ruim, não. Então, essa já dá para aceitar, porque assim, não está uma proposta assim, daquelas, né? Mas já dá para aceitar. A primeira não, tá, Júlia? É inviável. Então, eu aqui nesse C5, eu te daria uns 80, mais ou menos, tá? Entre 80, no máximo 100. Você colocou o agente, você colocou até o como, eu entendi, mas aí a proposta ficou inviável.
tá bom? Mas o caminho está certo. Você já sabe o principal, que é a maneira como fazer tudo. É a questão só da gente ter as ideias. A gente vai começar a discutir mais essas ideias também, tá? A aula de hoje, eu quero discutir o tema com vocês até antes de fazer vocês escreverem. Deixa eu fechar aqui. Depois eu dou feedback mais detalhado para você por aqui. Se alguém tiver algum comentário para fazer, fique à vontade. Vamos lá agora na aula de hoje. Vocês podem acompanhar comigo aqui ou então aí da casa de vocês, tá? Pelo portal. Vamos voltar na redação de hoje, gente. Vamos trabalhar agora. Já que vocês não escrevem para mim, vamos discutir agora juntos. Tá? É um tema extremamente relevante e, assim como das vacinas, uma hora vai cair, tá? Na redação. A educação, mais especificamente ligada às creches. Então, o tema é o déficit de creches e educação na primeira infância no Brasil. O que chama a atenção de vocês nesse tema? Sem ler o texto de apoio. Alguma coisa que assuste vocês? E você viu, puxa, o que eu vou fazer agora? Vamos supor que vocês se deparem com esse tema aqui antes de ler o texto motivador. O que mais chamou atenção em vocês aqui? Alguém quer falar? Ou escrever? O que eu penso, sem olhar o texto de apoio, é o que eu já sei em relação à creche, que muitas crianças não estudam porque tem pouca vaga, sabe? Das públicas. Aí, se eu vejo isso sem ler o texto de apoio, eu tenho isso na minha cabeça, eu penso isso. Não, perfeita colocação. Tem alguma coisa que incomodou vocês nesse tema aí? Alguma palavra que vocês não entenderam? Algum termo que vocês ficaram assim, puxa, deu aquela pontadinha de receio? Será que eu vou escrever a coisa certa? Não? Pra ninguém? Ótimo. Eu teria, tá? Se fosse comigo. Se não fosse a minha área, tá? Tem um termo aqui. O único problema é como fazer a intervenção nesse daí. Também não é fácil. Não, até que é, viu? O problema é que assim são muitos caminhos, né? Vocês podem levar. Mas aqui tem uma coisa importante, tá? Já no texto de apoio já vai estar a resposta, mas ó, primeira infância. Essa expressão, vocês têm que saber o que é primeira infância. Se você não sabe, você pode se complicar aqui. Então vamos ler o texto motivador. Eu coloquei 2 só, um gráfico e é o mesmo que eu tinha colocado o ano passado na redação, só que depois eu coloquei uma coisinha a mais, daí depois eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vou ler junto com vocês. O Brasil terminou o ano 2017 com menos da metade das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches em todos os estados. Olha, absurdo, menos da metade. No país, apenas 32,7% dos brasileirinhos nessa faixa etária são atendidos. A meta de atender 50% dos pequenos deveria ter sido cumprida em 2010, gente, 10 anos atrás. Mas, como não foi atingido, o governo a estendeu para 2024, o último ano do atual Plano Nacional de Educação. No Brasil, em que 52,5% dos eleitores são mulheres, políticas para acabar com o déficit de vagas, estimado em 1,7 milhões, né, podem ser decisivas, já que a escassez de creches está diretamente relacionada à baixa inserção feminina no mercado de trabalho. Olha aí já um argumento para vocês trabalharem na redação. Entre as crianças de 0 a 3 anos que pertencem aos 20% com a renda domiciliar per capita mais baixa do país, 33,9% estão fora da escola porque não existe vaga ou creche perto delas. Direto nisso. Está um errinho aqui, depois eu vou corrigir. Já entre o grupo de 20% com a renda mais alta, esse problema só atinge 6,9% das crianças. Então é um problema que atinge mais a população de baixa renda. Oferecer vaga em creche para todas as crianças não é obrigatório para o governo brasileiro. E segundo os dados, olha aí já um argumento interessante para a intervenção, tá, gente? Para vocês verem, o texto motivador, ele dá dicas importantes para a gente, se vocês souberem captar. E segundo os dados, a maior parte dos pais com filhos de 0 a 3 anos afirmaram que seus filhos não são matriculados por decisão da própria família. Entre os bebês de 0 a 1 ano, 2/3 dos pais dizem que preferem que eles não frequentem a escola nessa idade. Tá? Motivação dos pais. Aí eu coloquei um gráfico, que sempre vai ter pelo menos um gráfico para vocês. É um gráfico bem simplesinho, por estado. Ele mostra a porcentagem de crianças atendidas, né? E até 3 anos por creches. O Amapá
começa com 6,2%, a mais baixa vai crescendo, crescendo. Ó, Mato Grosso, nós estamos aqui no meio, né? E aí perceba que os estados mais ricos é onde mais tem gente que atende, mais tem crianças que são atendidas por creche, né? Mesmo assim, Santa Catarina, que é o maior índice, menos a metade é atendida por creche, 46,1%. São Paulo, 46%. Aí você tem Rio Grande do Sul com 39% e depois vai baixando, né? Paraná. E por que o Brasil está ali no meio? Não é só os estados? É a média brasileira, tá? Eles colocam, a matéria do jornal quis colocar aqui, a média do Brasil. Então, a média brasileira, Mato Grosso, por exemplo, está abaixo da média brasileira, tá? De 32,7. Eles pegaram todos os estados e fizeram essa média. Eu não sei se essa média eles pegaram os estados e dividiram, ou se eles fizeram pela população de cada um, porque dá uma diferença grande, tá? Eu acredito que essa média seja feita em relação à população geral. Tá, mas é mais para contextualizar. Os estados que estão acima da média e abaixo da média, ele colocou aqui. Então, Ceará, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Catarina, esses 6 estados estão acima da média brasileira e todos os outros estão abaixo. Ele quis colocar isso para vocês. E percebam que nesse texto aqui não há nenhuma explicação, é o texto jogado puro. Geralmente o gráfico é assim, tá? Quando cair no texto motivador para vocês, vai estar um gráfico puro, vocês vão ter que interpretar. E aí é a questão de vocês acharem interessante não levar isso para a redação. Aí eu fiz aqui um roteirinho, né? Eu me confundi aqui, ele não explica o que é primeira infância, vocês têm que saber, tá? Então vamos lá, qual que é o roteirinho meu aqui? Entenda o tema, leia e releia. Então, depois, se vocês quiserem, com calma em casa. Redação é sempre assim, você lê da primeira vez direto, para, respira e lê de novo, devagar. Nessa segunda leitura, certamente já vão começar a brotar as ideias na cabeça de vocês, né? Aí o mapa mental que eu falei, construa mentalmente, se quiser colocar no papel, faça o brainstorming junto e comece a construir o rascunho, tá? Aí eu já coloquei algumas coisas para ajudar vocês aqui, tá? Em relação a... Eu vou começar a já... Isso não acostumem, que é só no início, tá? Mais para frente, nas próximas aulas, eu já não vou dar isso fácil para vocês assim, não. Vocês vão ter que fazer essa pesquisa. Então, o que é primeira infância? Eu já expliquei aqui, já dei a explicação. São os primeiros 6 anos da vida de uma pessoa. Primeira infância é isso, tá? São os primeiros 6 anos, de 0 a 6. Ele divide-se em creche é 0 a 3 anos, e pré-escola, 4 a 6 anos. Aqui há um outro dado que não está no texto, que é importante, né? Lá vocês viram lá a parte que ele fala que o governo não é obrigado, o poder público não é obrigado a dar creche até essa população aqui, né? 0 a 3 anos, tá? E na pré-escola é dever, aí sim, é obrigação dos pais de qualquer cidadão matricular os filhos. Então, se, por exemplo, você tem um filho, ele chegou aos 4 anos, você não matriculou ele na escola, você já pode ser processado por abandono intelectual, tá? Isso é um crime, inclusive. Conselho tutelar vai ser acionado, tá? Em tese, né? A gente não sabe se... Agora, durante a pandemia, então, está tendo muita discussão sobre isso. Tem muito pai e mãe tirando as crianças nessa faixa etária das escolas, e aí a Secretaria de Educação está orientando as escolas a denunciar o Conselho Tutelar, né? E ao Ministério Público pela questão do abandono intelectual, e tá essa discussão grande agora aqui. Eu coloquei aqui para vocês também, se vocês se interessarem, pesquisarem sobre esse cidadão aqui, James Heckman. Ele ganhou o Nobel de Economia em 2000, é o maior estudioso sobre os efeitos benéficos da educação na primeira infância, tá? Se vocês tiverem curiosidade, eu gostaria que vocês tivessem, dê um Google no nome dele depois, vocês vão achar muita coisa legal. E ele, assim, de maneira geral, já vou até adiantar para vocês, o trabalho deles, ele ganhou o prêmio Nobel, né? Ele mostra, assim, que quanto mais cedo a criança entrar na escola, maior vai ser o desenvolvimento intelectual dela. Então, ele mostra, assim, o trabalho dele tem estudos até absurdos. Ele fala que, por exemplo, uma criança que entra na escola com 1 ano de idade, está tendo berçário ainda, e outra que entra na escola só com 5 anos, elas vão ter uma diferença intelectual entre elas de quase 2 anos até os 10 anos de idade. Depois começa a diminuir um pouco. Então, a pesquisa dele é muito... Aí entra a questão de desenvolvimento, não só socioemocional, do cérebro mesmo, desenvolvimento cognitivo, a questão de você a criança ter contato com outras da mesma idade também, né? Esse é um cara que, se você cair esse tema e vocês citarem ele aqui, certamente a redação de vocês vai num padrão mais alto, tá? Aí eu pedi aqui, como você construiria mentalmente essa redação em 3 partes, início, meio e fim. Vamos fazer essa contextualização aqui.
como você faria a proposta de intervenção, e aqui a perguntinha que eu fiz a mais aqui. Você citaria a questão da pandemia de Covid nessa redação? Aqui para vocês justificarem. Eu queria que vocês me enviassem, ao menos na próxima aula, tá? Essas duas respostinhas aqui. Tá? O ideal era vocês enviarem uma redação completa, se vocês puderem, tá? Mas pelo menos isso aqui eu queria. Tá? E aí eu coloquei agora o a mais. Né? Eu vou começar a colocar algumas citações sempre ligadas ao tema, para vocês inserirem, se acharem interessante ou não, vai que vocês decorem alguma delas, né? Esse Immanuel Kant aqui é um filósofo, foi um filósofo sociólogo muito importante, vocês vão achar muita coisa dele interessante. Eu coloquei algumas aqui, podem ser relevantes ou não, e aí eu queria que vocês escolhessem uma ou duas dessas que eu coloquei, ou então colocassem uma outra, uma terceira, que eu quero que vocês já comecem a trabalhar com citações também em redação. Tá? Além daquelas de... Eu estou preparando aquela aulinha que eu falei para vocês do que, em relação à música, em relação a tudo, até filmes, seriados, como a gente deve colocar. Tá? Eu comecei a fazer, ficou muito grande o material, estou tentando reduzir, mas a próxima aula já vai ser especificamente sobre isso. Tá? Eu não fiz agora porque eu não terminei, eu quero aprimorar ainda. Mas as citações são importantes, tá? Independentemente de você querer colocar uma letra de música, alguma coisa que é muito mais fácil, mas você colocar uma citação, você aposta sempre no garantido, né? Quais são as frases que eu coloquei aqui sobre educação? A primeira do Immanuel Kant. O homem não é nada além do que a educação faz dele. Segunda, também dele. É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. A terceira do Sêneca, né? Bem antes. A educação exige os maiores cuidados porque influi sobre toda a vida. E a última do Rousseau. A educação do homem começa no momento do seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, já se instrui. Essa é uma até mais ampla, né, essa frase do Rousseau. Ela nos faz pensar sobre uma série de coisas. Já vou dar até a dica, né? Ela está também diretamente ligada ao trabalho, aquilo que eu falei para vocês do ganhador do Nobel, né? Aí eu pedi para vocês aqui, eu quero começar a trabalhar com a autocrítica de vocês também, tá? Depois que vocês fizerem a redação, aí se vocês puderem, por favor, me mandem a nota que vocês dariam para a sua própria redação. Eu quero ver como é que está a autoestima de vocês e a autocrítica, tá? Se vocês estão achando que vocês estão bem demais, por baixar um pouco a bola, ou se vocês estão achando que vocês estão péssimos quando vocês não estão. Nenhum de vocês está péssimo. E aí eu vou botar vocês no lugar de vocês, assim, correto, tá? Dá ânimo também, porque eu estou muito animado com vocês, que vocês todos estão praticamente no mesmo padrão, né? Algumas, mas assim, já estão percebendo como monta uma estrutura de redação, tá? Aí coloquei mais algumas dicas aqui, defenda a sua tese, explique todos os argumentos apresentados e anota, tá? Que eu quero que vocês façam. Mas, já que vocês não estão me mandando, vamos discutir essa redação aqui. Quero ouvir vocês aqui. O que vocês entenderam do texto? E quais são as primeiras coisas que vêm na cabeça de vocês? Vamos conversar, vamos fazer um bate-papo sobre esse tema, tá? Das creches. Quem quer falar primeiro? Iago, você está muito quieto hoje, você não está falando nada. Josias, quer começar? Júlia, Isis, Ana. Peraí, deixa eu ver quem está escrevendo aqui. Desculpa, Iago. Eu posso citar termos do... Agora que eu vi o texto, tá? Eu olho muitos gráficos, eu posso citar os termos do texto de apoio como forma de não repetir palavras. Não exagera só, tá, Tiago? Você pode citar sim. O termo, sim, você não pode copiar o texto, tá? Tem uma diferença grande nisso, tá? Você pode. Aliás, o texto motivador está lá para isso mesmo, para você pegar o contexto dele e a partir daí dar a tua opinião, tá? Desde que você não copie, você pode citar sempre. A estatística, por exemplo, você tem que citar, né? Você pode fazer como a Júlia fez, está mostrando isso da redação, ela explicou também o gráfico, isso você pode fazer, como eu falei, o que não pode é copiar o texto de apoio, tá? A Júlia, a pergunta que eu fiz foi, eu quero as reflexões de vocês, o que vocês entenderam do texto. Se vocês quiserem que eu seja mais específico, vamos no ponto principal aqui. Qual que é o problema da... Vamos na intervenção, já de cara, porque a intervenção está ligada a toda a argumentação de vocês aqui. Antes disso, texto motivador. Alguma coisa chamou a atenção de vocês aqui no texto motivador? Ou o que mais chamou a atenção de vocês aqui? Foi o texto motivador 2, que eu gostei do gráfico, porque tem como usar ele na redação.
Como que você usaria? Eu pegaria as porcentagens, explicaria o porquê, eu argumentaria sobre isso e pulava para outro assunto, para continuação. Aí nessa explicação, Júlia, é importante você falar até, por exemplo, a razão aqui é uma só, né? Os estados mais ricos são os que têm mais condição, é por isso que são estados que têm melhores índices gerais, né? E o índice maior também, e o resto são estados. Olha, o Amapá porque é um dos estados mais pobres do Brasil, né? Aí vem o Amazonas, Acre, Pará, né? Se bem que o Pará não é tão. Mas Roraima, Rondônia, vai por aí, né? E a gente aqui na intermediária. Repararam que o Mato Grosso do Sul está muito melhor que a gente, ó. Nós estamos com 27,8, eles já estão com 31,6. São estados mais ou menos similares em tudo, mas nisso em específico eles estão melhores que a gente. Mas não citem Mato Grosso na redação, porque eu já falei para vocês. Quem vai corrigir a redação de vocês não é ninguém daqui. Então, cite de maneira geral, tá? Edu, se eu fosse usar, usaria o texto motivador 1, porque nele tem muita informação que eu poderia desenrolar e desenvolver em toda a redação, sabe? Eu poderia ter uma estrutura boa, com base naquilo que já está no texto. Perfeito. Sem copiar, claro. Não, vamos lá, me dá um exemplo aqui de uma argumentação que você usaria baseado nesse texto aí. Eu citaria o fato de que menciona que não é obrigatório para o governo brasileiro dar isso, sabe? A educação. Eu usaria isso e também acho que eu focaria mais nisso. Muito bom. Também o fato dos pais de que não tem a vontade, disso, de colocar na escola, na creche. Aí tem a questão comportamental também, né? Eu teria que ver isso, como você colocaria isso no texto, mas a ideia tá boa, tá muito boa. Eu faço depois, mano. Peraí, não entendi. Tem mais alguém? Já falou o Josias, a Júlia, Iago, Isis e Ana, vocês não querem falar ou escrever? Nada chamou a atenção de vocês aqui? Deixa eu falar, então, o que me chamou a atenção nesse texto. Aí é importante vocês lerem, até o texto motivador é a mesma coisa que a redação, leiam 2 vezes, por isso que eu falo, a redação jamais façam em menos de 1 hora. Sempre vai ter, e tudo que está aqui, gente, não está à toa, tá? A pessoa, o grupo que fez a redação, ele colocou aqui porque ele quer que vocês percebam as nuances, e aqui tem uma nuance muito clara. Então, ó, como eu já falei, já vou entrar na intervenção aqui, ó. Ele fala, oferecer vaga em creche para todas as crianças não é obrigação do governo brasileiro. Então, ele não é obrigado a fazer, não tem uma lei. Será que já não seria interessante, então, criarmos uma lei obrigando o governo a oferecer isso? Muitos países fazem. Aliás, não sei se a maioria, tá? Teria que pesquisar, mas muitos países fazem isso. Aí, já, ó, de cara, nessa frase aqui que está em verde, já tem uma ideia para intervenção. Tá? Ele já colocou de maneira intrínseca aí. Tá? Se vocês souberem captar, vocês já podem colocar isso. Aí já, não, claro que não é só essa, mas é uma ideia. Né? Aí ele cita um outro argumento, eu vou falar aqui, me chamou a atenção também aqui. Né? De 0 a 3 anos, a família... os pais afirmam que seus filhos não estão matriculados, não porque não tem condições, mas porque eles não querem. Tá? A família não quer matricular. Por que isso? Quais são as razões que fazem uma pessoa não querer que o filho estude, se não é econômica? Algum de vocês quer tentar me responder isso? Superproteção, por não querer, por ser muito nova a criança, não querer deixar longe da mãe, do pai. Ótimo. Também. O que faço? Edu, por exemplo, eu não fui na creche, porque minha mãe tinha condições de me educar em casa. Também pode ser por isso que, por decisão própria, os pais não deixam o filho estar na creche, porque eles têm condições de educar o filho em casa. Questão cultural. Eu também, tá na mesma situação, Juliana. Na minha época era até pior, que tenho quase a idade de vocês, né?
Era uma questão cultural, era errado. Os pais que mandavam os filhos para a creche eram tidos como pais relapsos. Tá? Hoje já é o contrário, né? Hoje as famílias trabalham, o marido e a mulher trabalham, né? Hoje já mudou isso, mas essa questão cultural é importante, tá? Vocês citarem. Uma outra coisa que, se vocês conseguirem lembrar, se cair esse tema na redação, que não está aí, que agrega muito. Eu poderia citar também que eles mandam para a creche, porque em muitos casos tem que trabalhar e não tem quem cuidar da criança. Aí acaba mandando para a creche. Tem que citar isso também, perfeito. Tá? Em alguns casos não é opção, né? Como você falou, tem que mandar. Mas entre essa questão dos pais que mandam porque não querem, tem o homeschooling, né? Que é muito forte fora do Brasil. Nos Estados Unidos é muito forte isso. E no Brasil agora foi autorizado, para mudar na legislação esse ano, né? Para onde os próprios, como a Júlia citou aí, os próprios pais querem ensinar as crianças. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados permite o homeschooling até o 4º ano do fundamental, tá? Até o fundamental 1. Depois não é permitido mais. Aqui no Brasil está sendo colocado em discussão, estão falando em liberar geral, não vai acontecer, evidentemente, as pessoas distorcem um pouco. Aqui no Brasil, o homeschooling ele é permitido em situações extremas, por exemplo, uma situação que é o exército, pessoas que moram em regiões fronteiriças, que por trabalho estão lá, que não tem condição não tem escolas lá próximas, aí o governo autoriza, tá? O homeschooling. Então, tem algumas situações bem específicas hoje, mas o homeschooling está virando uma tendência não é tendência, está ganhando fama no mundo, né? Então, muitos países eles preferem. E aí entra também um pouco a questão financeira também, né? Se é mais barato. Mas, assim, os ganhos, eu sou suspeito para falar, né? Os ganhos que a criança tem em termos de cognitivos, de movimento, são absurdos. É importante. Se cair essa redação no Enem, certamente, até porque é um grupo de educadores que faz a prova, eles vão colocar mais alguma outra estatística ligada a isso, tá? Da importância que é para a criança estar na escola desde cedo. Mas aqui já tem duas linhas para seguir. Uma comportamental e a outra a questão na intervenção, da lei. Então, por exemplo, vou dar uma ideia minha de intervenção, tá? Como eu faria? Eu daria uma sugestão de se modificar a lei para que seja obrigação do Estado, do governo federal, ou sei lá, pode ser com coparticipação dos municípios, não sei, né? Tem que ver como que vocês desenvolveriam isso, ou dos governos de Estado também, mas o governo federal tem que ter essa obrigação. Vocês poderiam ir numa linha também de pegar uma porcentagem sei lá, de algum fundo, o Fundeb está sendo discutido, já tem uma porcentagem do Fundeb que vai para isso. O governo agora quis fazer uma coisa diferente, que não foi passar, não passou ontem. Eu não sei se vocês acompanharam, o governo federal ele quis dar um voucher para as pessoas com criança nessa faixa etária de creche poderem matricular os filhos na rede privada, e aí depois essas escolas abateriam esse valor em impostos. Tá? É uma ideia também interessante, tem muitos países que fazem isso, mas não passou. Mas já está começando a ter essa questão de que o Estado precisa cuidar disso, tá? de 0 a 3. Então, são duas linhas, e a questão comportamental. Como que a gente muda isso? Então, uma outra linha de intervenção aí que eu faria o basicão, né? Campanhas de mídia, de conscientização, mostrando os ganhos os ganhos cognitivos, os ganhos de desenvolvimento intelectual desde cedo. Né? Então, se fosse uma redação minha, eu iria na intervenção nessas duas linhas. Mas tem N maneiras. Essa aqui permite que vocês façam. Eu até não gostaria que vocês fizessem isso que eu sugeri a vocês, que eu quero ver outras sugestões de vocês, tá? Durante a redação. Eu gostaria muito que vocês colocassem. Esse é um tema bem interessante. Deixa eu passar agora a outra pergunta aqui, com vocês já de cara, antes que vocês me mandem. Vocês colocariam a questão da Covid, da pandemia agora, nessa redação, se ela caísse, se o Enem fosse hoje? Sim ou não? Não? Tá bom. Também não? Ninguém colocaria? Deixa eu ser do contra. Eu colocaria. Você também? De que maneira, Júlia? Eu usaria o motivo das crianças que os pais educam
não colocam na creche por vontade própria, e colocaria essa questão do Covid, porque as crianças que estão na creche, como que elas vão ter aula, assim? Dependendo da rede de estudo, por exemplo, a pública, agora que, por causa dos meus primos, que eles estudam na rede pública, agora que eles vão começar a ter aula pelo Facebook, aula online. Eu poderia usar isso na redação. Perfeita colocação. Era exatamente isso que eu queria ouvir de vocês. No dia da redação do Enem de vocês, em janeiro, vocês têm que ver como vai estar a Covid até lá. A gente não sabe se a vacina já vai estar disponível, não deve estar, mas certamente já vai estar, ou aprovado, autorizado. Eles estão dizendo que vai estar em agosto, mas a redação de vocês vai ser corrigida na mesma época que vocês fizerem. Então, se a Covid for relevante, independentemente do tema, coloquem, tá? Nesse caso é muito relevante pelo motivo que a Júlia citou aqui. Hoje, por exemplo, essa evasão, certamente esse ano foi muito maior porque as aulas são proibidas. Hoje, agora, nesse mês de julho, agora apenas acho que a Amazonas está tendo aula, né? E nem sei se eles liberaram para creche, tá? Acho que não pode. Né? Então, você tem estudos, até porque é minha área também, eu me aprofundo muito nisso, né? Hoje já se descobriu que a chance de crianças de 0 a 10 anos pegarem a Covid é muito pequena, mas mesmo assim ela existe. Então, você tem problemas de distanciamento, como que você vai fazer uma criança de 2, 3 anos que aprendeu a andar há pouco tempo, respeitar o distanciamento. Então, tem uma série de situações que vocês podem inserir, por exemplo, nesse sentido, olha, a Covid veio para agravar ainda mais esse problema com o fechamento das creches, tá? Então, eu acho importante vocês citarem por causa disso. Não que se vocês não citarem esteja errado, tá? Mas é interessante. Então, a Covid, dependendo de como estiver o andamento em janeiro, ela pode ser relevante a citação dentro de qualquer tema que cair. Tá? Façam, não forcem, jamais forcem isso, mas se puder colocar, se for relevante, se for um tema de educação, certamente é relevante. Vocês devem citar, tá bom? Nessa linha. Deixa eu voltar lá. Tinha outra pergunta. É as citações. Essa só para encerrar a aula de hoje. Tem alguma dessas 4 citações que vocês colocariam nessa redação? Tá? Sem pensar muito. Se sim, qual? Ou como vocês Pode repetir a pergunta, por favor? Essas 4 citações que eu coloquei aqui, alguma delas, vamos supor que você se lembrasse, tá, de uma delas no dia lá, vocês colocariam ela na redação? Ou uma ou duas? E como? Eu sei que é difícil. Eu colocaria uma. Tem alguma que chamou mais atenção? Sim, a do... eu não sei qual é o nome dele, é a última. Porque eu já trabalhei com ela ano passado, porque você mostrou pra gente, eu usei ela numa redação. Ótimo. O que você entendeu dela, Júlia? Para mim, ela encaixa certinho no contexto e eu ia colocar ela na introdução para explicar o motivo, para explicar certinho. Primeiro eu colocaria ela de cara, aí eu explicava a situação, aí eu ia fazer toda a minha abordagem, perguntar lá porque todo... Perfeito. E faltou só fechar, né? O ideal é você fechar com ela também, tá? Aí você já faz todo o circuito, né? Você já colocou a maneira mais correta de fazer. Inicia com ela, se você puder, e mostra. Vocês devem ter reparado, as redações nota 1000 que eu mostrei para vocês, quase todas já iniciam com a citação. Se a pessoa lembrou, ela já mostrou aquela a citação fora do texto. Então, você poderia iniciar com ela, contextualizar, explicar, que é importante, e depois citar o Rousseau, não precisa escrever novamente, mas fazer a argumentação final na intervenção. Tá? Mas perfeita. Tá? É uma frase profunda, né? Porque ele dá a entender que antes de falar, antes de entender, já se instrui. Isso quer dizer, de maneira geral, o seguinte: o comportamento da família, o comportamento que a criança vê assim que ela nasce, influi diretamente nela também. Né? Então, o que a gente faz, a maneira como a gente age, vai influir na educação dos nossos filhos. Né? As crianças, em especial, tendem a copiar o comportamento dos pais, principalmente nas idades iniciais, até porque elas não têm ainda muito aquela noção do que é certo e do que é errado. Então, se você faz algo errado, teu filho vai te copiar.
Se teu filho vê você furando o semáforo, lá passando no vermelho, ele vai entender que aquilo é correto, que aquilo é comum. Então, é importante, tá, nós como família, né, servirmos como exemplo para os nossos filhos. É mais ou menos isso. Essa frase é muito mais profunda que isso, na verdade. Eu estou dando só apenas um contexto dela, tá? E, Edu, eu poderia também colocar, assim, citar uma parte do texto de apoio, que os pais, por escolha própria, não colocam os filhos na creche. Aí eu poderia usar essa redação em seguida? Tá, mas em que sentido? Você quer essa argumentação de... Você está falando na intervenção? Não, como no C2 ou no C3 ou no C4. Você pode, claro que deve até usar essa argumentação da questão cultural, né? Eu certamente usaria. A sua pergunta foi muito boa. Você pode usar essa argumentação tanto na intervenção quanto na argumentação. Você pode começar lá no C4, no desenvolvimento, e você fecha com a intervenção, usando isso também como uma ideia para a intervenção, tá? É perfeito até você fazer isso. Era isso, né? Era mais ou menos essa linha que você queria saber, né? Sim. O que mais? Deixa eu ver, agora que eu estou vendo aqui. Todo mundo terceira, a Isa também colocaria a terceira, o Iago colocaria do Sêneca a terceira, deixa eu ver qual que era do Sêneca aqui, só voltar aqui. A educação exige os maiores cuidados porque influi sobre toda a vida. Olha, essa do Sêneca até, Iago, é uma frase fácil de não vou dizer decorar, né? De você saber, e é uma frase muito generalista, né? Então, ela serve para qualquer coisa. Então, ela vai te dar também uma relevância. Na verdade, assim, qualquer uma dessas quatro, tá? Eu coloquei de propósito, elas dá para inserir tranquilamente no texto. Cada uma tem um contexto, né? Um pouquinho diferente, mas eu quis propositamente colocar frases que poderiam ser colocadas lá, né? Então, principalmente pela questão do cuidado, né? Então, aí entra também naquela questão da argumentação de desde cedo a gente dar uma educação adequada para as crianças, né? Que influi sobre toda a vida. Então, é importante a criança desde cedo aprender aquelas noções de ética, né? Do que é certo, do que é errado, mas perfeito, também daria. A outra também, né? Vamos lá. No problema da educação que se assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Então, o Kant falava isso, né? A educação é a solução para quase tudo no mundo. E a primeira dele, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Uma pessoa sem educação não é nada, sem educação no sentido de instrução, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que pouco sabe e mais a gente aguça a curiosidade para ter um conhecimento melhor, né? Então, também a outra frase muito relevante. Qualquer uma dessas quatro daria para vocês terem usado. Então, aí eu agora vou cobrar um pouquinho mais de vocês, tá? Então, já a partir de agora, comecem a colocar algumas frases, eu quero que vocês contextualizem com uma citação. Eu vou começar a trabalhar na correção isso. Olha, essa situação está pertinente, você colocou ela de maneira correta aqui. Então, eu já queria que vocês, se não essas quatro, podem colocar qualquer uma citação, tá? Mas eu já quero, de maneira geral, uma citação externa. Não precisa ser necessariamente, como eu falei, uma frase, um clássico. Pode ser aquilo que... Esperem só para colocar música e filme, que eu acho que ficou um pouco confuso na aula passada. E eu quero esperar a aula que vem, que vai ser só sobre isso. Para ficar bem claro para vocês quando vocês podem e principalmente o que vocês podem colocar ligado a filme, ligado à música. Tá? Porque a linha é muito tênue. Então, às vezes, você, como eu falei, você tem um cantor ou um autor, um seriado que você assistiu que você adora, mas ele não é relevante para aquele texto. Não é relevante no contexto. Mas tem alguns portos seguros, tá? Nisso. Que eu quero passar para vocês quais são. Na próxima aula, para vocês falarem. Deixa eu voltar lá. Tá bom, gente? Alguma pergunta sobre em relação à aula de hoje? Eu falei um pouquinho mais também. Por favor, mande as redações para mim, tá? Eu fico triste quando eu não recebo de vocês. Eu quero começar a perceber como que vocês estão, por exemplo, do Iago ele tinha mandado, parou, eu já tinha percebido. A Júlia já está mais clara para mim, assim, Júlia. Eu estou muito feliz, houve uma evolução muito grande de tudo, ano passado para cá, em relação à estratificação da redação, a maneira como você já sabe exatamente como tem que construir. O ano passado você não estava assim. Eu via muita confusão. Agora você já sabe. Então agora é só melhorar a argumentação, tá? Para chegar no outro patamar. A Isa mandou aquele trechinho lá, eu quero ver mais textos teus também. Isana, você mandou acho que só uma também para mim. Tá? Se vocês puderem, eu sei que essa semana é complicada, né? Não sei se vão ter o simulado de vocês dia 31, né?
é na que vem. Mas se vocês arrumarem um tempinho, mandem para mim, por favor. Tá bom? Mais algum comentário, alguém queira fazer? Alguma pergunta? Então, da minha parte era isso, gente. Tá? Obrigado, então, pela aula de hoje. Muito obrigado pela presença. Eu falei, a aula que vem a gente vai ter mais um aluno novo no grupo. E qualquer dúvida, mandem as redações, mandem dúvidas também pelo portal, tá? Poderia colocar uma situação... Pode sim, Isis, tá? Aliás, coloque, até porque aí a próxima aula vai ser sobre isso. Aí eu já vou até falar se aquilo lá é relevante ou não. Pode colocar sim. Mas cuidado, tá? Cuidado com o que você vai colocar. Tá? Aquilo que eu falei. Você vai colocar uma frase da Madonna. A Madonna nem é mais da época de vocês, né? Quem que é famosa agora, que vocês gostam? A Shakira também não era. Eu sou velho, gente. Eu tenho 48. Quem que tá na moda? BTS é grupo? Eu nem sei o que é isso. É grupo? Então, mas se for grupo... É grupo isso, Júlia, BTS? Sim, Iago. Já. Aliás, o ideal é você traduzir já até, tá? Não coloque jamais BTS. Não coloque isso, por quê? Pode ser até relevante, mas certamente o corretor não vai saber o que é isso, assim como eu, tá? E ele vai, em vez de ajudar, vai piorar, tá? Então, a aula que vem vai ser sobre isso, exatamente sobre isso. Isso eu quero passar para vocês. Então, Iago, depende, tá? Você pode... Eu vou até... a questão das citações, eu vou mostrar para vocês como vocês devem fazer também, que tem um truquinho, que tem uma coisinha diferente de monografia, que na redação da Enem facilita para vocês. Guns, eu sou fã de Guns, Iago, mas o Axl Rose não é famoso por fazer frases, né? Frases importantes, né? Eu não coloco, tá? Então, vocês vão gostar da aula que vem, que vai ser exatamente sobre isso. Eu vou colocar um monte de coisa que é legal e um monte de coisa que não é legal, que vocês não devem fazer, tá? Então, Júlia, a Melanie, eu vi, você mandou lá, eu gostei muito da temática dela, mas eu não colocaria também. Eu até vou usar a Melanie na aula, tá? Eu coloquei esse exemplo que você colocou. Ela escolhe assuntos muito interessantes para as músicas dela, eu não conhecia, mas é pop, né? É uma coisa assim... está na moda agora, não é clássico ainda, não é, provavelmente o corretor não conhece, então é muito arriscado, colocar. Mas a gente vai discutir isso aula que vem, tá? Não quero antecipar um pouquinho, mas coloquem, tá? Então isso, se você quiser colocar, pode colocar, e aí já na aula que vem eu já falo se é certo ou errado, tá? Então, vamos discutir também, tá? Eu separei uma parte... Eu só não dei aula hoje porque eu estou fazendo uma lista de documentários interessantes, tá? Para vocês assistirem também agora, que podem perfeitamente ser colocados no contexto durante a redação do Enem, dependendo do tema, tá? Aí eu teria que ver, Júlia, depende. Aí, se você está falando de interpretar, tá? Como eu falei, é arriscado. Vamos ver. Coloque, se você quiser colocar até nesse tema de educação, a gente vai discutir isso ano que vem, vamos ver. Só que você tem que tomar cuidado, porque o palavreado dela é forte, né? Eu vi algumas músicas lá, ele é bem pesado, por isso que eu falei que... então, mas é que tá, se você tira o palavrão e o corretor conhece ela e sabe que tem, né? Mas vamos... a temática dela é muito boa, tá? O bullying, como eu falei, aquelas coisas lá, certamente pode ser algo do Enem. A maneira, o problema é, assim, na questão da música, vou dar um exemplo, assim, que não acho que nenhum de vocês gosta, mas, por exemplo, Bob Dylan. Bob Dylan é um cara dos anos 60, ele era um poeta que também era músico. Então, Bob Dylan é um cantor que certamente vocês vão achar N músicas dele que vocês podem contextualizar no Enem. Esse é um cara que agrega, tá? Então, eu sei disso, né? Os próprios Beatles também não são da época de vocês, mas os Beatles são clássicos. Então, você pode pegar, por exemplo, um trecho da Imagine do John Lennon, certamente vai ter a mesma relevância de uma citação clássica, né? Queen, depende. Então, o Queen tem algumas letras... Eu gosto muito do Queen, Júlia, tá? Ele tem uma música deles, que é a Who Wants to Live Forever, que ela fala sobre essa questão do sentido da vida, né? Se bem que nem não vai cair essa temática tão aberta para vocês assim. Tá? Mas é interessante também, né? Já caiu o Queen? Caiu a conexão. Então, o Queen é um grupo que eu gosto, tá? Mas depende do que você vai citar, da música que você vai citar. Então, é isso que a gente vai discutir o ano que vem. Gente, faltou eu lembrar vocês, eu não sei se vocês acompanharam, hoje teve uma coisa interessante em relação ao Enem. A Unicamp já anunciou que não vai usar o Enem esse ano para o vestibular dela, tá? Ela vai fazer o vestibular para a Unicamp. Ela fazia o vestibular dela, há alguns anos ela colocava o Enem, mas ela já citou que ela não vai. Não sei ainda, eu só vi a manchete, eu não li a notícia inteira, mas então já é uma que
Eu acredito que isso esteja ligado à questão, talvez até a data do Enem, tá? Talvez não coincida com as datas deles lá, então a Unicamp vai fazer o vestibular próprio dela, e o vestibular da Unicamp, tradicionalmente, é um vestibular que foca muito em redação. Quando eu fiz a redação na Unicamp, eram 2 fases na minha época, né? Metade da nota da primeira fase era a redação, da primeira, depois tinha a segunda, né? Então vamos ficar atentos, pode ter muita coisa assim das federais em relação a Enem nos próximos meses, tá? Em relação a usar ou não usar nota. Tá, gente? Tranquilo? Vou terminar já por hoje, então já passei quase 10 minutinhos. Obrigado, então, tá? Pela aula de hoje para vocês. Um grande abraço a todo mundo. E a aula que vem é sobre música, tá? Vamos ver se o pessoal que faltou hoje retorna aqui, tá? Bom resto de semana para vocês e até a quarta que vem, tá?